Começou a gravação, beleza. Então, vamos ver aqui o que aconteceu. Olha, eu vou mostrar para vocês o que enviaram, para vocês perceberem assim, como as pessoas pensam em coisas diferentes. Então, a gente tinha várias versões aqui. Você não está compartilhando a tela ainda. Opa, obrigada. Tela inteira. Ok, share. Acho que agora vai. Ok, então, só para vocês verem aqui, ó, por exemplo, algumas pessoas fizeram. Eu sei que isso é um exemplo bem simples de tipo, nossa, aqui é exatamente a mesma coisa no fundo, mas as pessoas pensam de jeitos diferentes, tá vendo? Algumas pessoas fizeram com o operador de exponenciação, algumas pessoas fizeram o valor da variável vezes ela mesma, colocaram parênteses, algumas pessoas não colocaram parênteses. Vamos ver, algumas pessoas colocaram aqui elevado a 1 dividido por 2, outras pessoas já colocaram direto 0,5. Então, por exemplo, aqui não colocaram os parênteses, porque tem a precedência, algumas pessoas colocaram. Alguns erros que nós tivemos, por exemplo, aqui, eu entendo que o enunciado estava pedindo para calcular, nesse caso específico, que era A com valor 6 e B com valor 8, mas assim, tudo bem, vai dar o print de C, né? Mas se isso fosse um programa que, de fato, eu quero poder mudar depois o valor que esse C está calculando, o interessante seria colocar aqui a variável A e aqui a variável B. Porque aí, se eu mudar o valor dessas variáveis, eu mudaria o valor de C também. E aí teve um pessoal que colocou só o comando do C, né? Tava pedindo para colocar todos, mas tipo, ok, o comando que vocês colocaram estava ok também. Então, no geral, legal. Eu acho que vocês pegaram bem essa coisa dos operadores matemáticos. E a gente tinha aqui os comandos. Então, aqui o que estava. A sugestão que aparecia no slide era parecida. É bem na linha do que vocês fizeram mesmo. Então, legal. E em relação à conversão de tipos, também, no geral, vocês acertaram quase todos, mas todo mundo caiu na pegadinha de quando dava erro na conversão, né? Então, vamos ver como que era aquele exemplo aqui. Era A recebe a string 4.5, e aí eu tento converter para int a string 4.5. O problema é que isso aqui não é um inteiro. Então ele não consegue fazer assim duas vezes, assim, converter de string para float e depois de float para int. A hora que eu tento fazer isso daqui, ele reclama. Eu teria que fazer primeiro aqui uma conversão para float e aí para int. Aí sim ele escreve que B é 4. Entendeu? Ele não consegue fazer esses dois passos de uma vez só. Ele tenta encontrar um inteiro aqui e dá problema porque inteiros não tem ponto. Então, acho que assim, no geral é só realmente, tipo, era mais uma pegadinha para ver se vocês estavam espertos. Mas beleza, acho que vocês entenderam também legal a conversão de tipos. Vamos então ver aqui o último. Oi, Igor. Professora, se a gente tiver um textinho e lá no meio uma int, você falou que ele procura por uma int, assim, ele ia pegar só essa int e transformar ela na variável ou não? Não Tá. ia. É igual aquele exemplo MC102. Ele espera Sim. que a string inteira seja um inteiro. Então, se Tá. não for a string todo um inteiro, ele dá problema. Entendi. Obrigado. Nada. Então, tá. E vamos falar aqui um pouco agora, que é a última coisa que a gente tinha nessa primeira página aqui, que é a entrada de dados que vocês vão precisar para o lab de vocês. Existe, do mesmo jeito que tem a função print, que faz a saída dos dados, a gente tem a função input, que vai fazer a entrada dos dados. E então, você pega e faz o usuário ficar esperando, o programa ficar esperando o usuário digitar alguma coisa e apertar Enter. E aí, o normal é que a gente pegue o valor do que o usuário digitou e coloque numa variável para a gente guardar isso. E essa variável sempre vai ser sempre uma string, independentemente do que o usuário digitar. Se a gente passar um parâmetro aqui para a função input, ele vai escrever isso daqui na tela. Então,
a gente pode ver aqui. Fez a X input mensagem opcional, ele escreveu isso na tela e ficou aqui, tá vendo? Tá piscando o meu cursor. Ele tá esperando eu digitar alguma coisa. Aí se eu digitar alguma coisa, 3, ele faz o comando input e colocando essa variável x. Se eu dar um print do x, x está com 3. Então, a gente consegue fazer isso para fazer alguns programinhas mais sofisticadinhos. Então, a gente coloca aqui, digite um valor da variável... Opa, peraí que ficou um espaço aqui no começo, pronto. Digite um valor para a variável a. Acho que ficou bem atrás do... Aqui. Digite um valor para a variável a. Aí eu coloco a variável a é 4. Aí eu coloco aqui, digite um valor para a variável b. Ele fica esperando, tá vendo? Ele escreve o que está aqui dentro e me fica esperando, ele vai ficar esperando. Se eu não digitar nada, ele vai ficar aqui esperando para sempre. E aí agora, se eu dou um print do a... Só que aí, ó, percebam que o tipo dessa variável a, embora esteja escrito 4 ali, ele é um string. Porque eu estou lendo ele do teclado e quando eu faço leituras com input, ele sempre vai ler como string. Então, se eu quiser fazer operações com A e B, ó, tá vendo? Se eu fizer print de A mais B aqui, deu 45, porque ele está concatenando a string 4 com a string 5. Então, muito cuidado com isso. Se vocês quiserem fazer depois alguma operação com isso, então, por exemplo, ó, eu posso vir aqui e eu posso atribuir para o próprio A. Eu faço A recebe int de A. Agora, se eu der um print do type de A é int, legal. B recebe int de B. Print do type de B, int. Agora, quando eu venho aqui e dou o print de A mais B, agora sim, 9, tá vendo? Que agora eles são inteiros. O operador mais é um operador de soma, não é o operador de concatenação. Então, muito cuidado. Lembrem que toda vez que vocês usarem a função input, ele vai devolver para vocês uma string. E aí a gente tinha um exemplo, né, parecido com aquilo que vocês acabaram de fazer. A diferença é que aí vamos usar o comando input. Como a gente está meio apertado de tempo, acho que dá para a gente até fazer junto, porque também eu acho assim, que é uma coisa simples que depois vocês na prática vão lembrar disso. Talvez vocês esqueçam que eu estou falando disso aqui agora, mas lembrando então que a gente tem primeiro a string, então toda vez que eu fizer um comando input, eu coloco aqui, digite um valor para o cateto A, string. Digite um valor para o cateto B, guardei em B, string. Esses valores podiam ser floats, então eu venho aqui e faço a conversão para float antes de fazer a minha continha com o C. Beleza? Então, a única... Professora. Oi. Tem algum jeito da gente fazer, tipo, assim, no começo do programa, eu sei que eu só vou trabalhar com número, desde eu transformo tudo em float, tipo, tudo que vai ser colocado, tudo que vai ser digitado. Tem algum jeito de fazer isso? Não. É porque o jeito que... A função input, ela vai sempre devolver uma string. O que eu posso fazer é já direto converter para float aqui na saída desse input. Então, eu posso escrever, por exemplo... Assim. Então, eu tenho aqui a minha variável x, sei que ela vai ser um float, faço um input, e eu coloco aqui x. Aí ele vai ficar aqui esperando o meu x, aí a hora que eu colocar aqui 4.6, beleza, e aí já tá... Ele já é um float, porque ele já fez a conversão aqui direto, ele pegou a saída do input, rodou esse comando, esperou eu ler o valor, a hora que ele leu esse valor, ele passou esse valor para conversão em float, converteu, guardou em x. Então, exatamente. O que dá para fazer é isso daqui. Já ajuda, valeu. Só que aí também, por outro lado, né, isso que é uma coisa que vocês têm que prestar atenção. Aí eu venho aqui, beleza, ele está esperando. Aí eu venho aqui e escrevo uma coisa que não é um float. Aí ele vai dar pau nesse comando aqui, e aí eu não sei, será que o problema está no input ou será que o problema está no float? O que aconteceu? Pode ser que, assim, se vocês colocarem muitos comandos na mesma linha, né, ele falou, deu erro na linha 1. E aí depois, quando é um programa simples, é fácil de você descobrir onde está o erro. Quando é um programa um pouquinho mais complicado, pode ser que aí vocês vão ter que pegar e quebrar certinho para ver, então, nossa, o que será que aconteceu? Será que o problema está no input? Será que o problema está na conversão? Essa é a única coisa. Mas não
Não tem problema, isso daqui me parece assim, bem ok para o que vocês vão precisar. Se vocês quiserem colocar já a conversão junto com a saída do input, tá ótimo. Tá. Esse daqui é um exemplo que é mais para frente. Vamos, então, falar um pouquinho sobre os operadores lógicos. Isso aqui tudo a gente já viu. String versus números, comparações numéricas. Cá está. Então, a gente viu até agora as operações matemáticas. Vamos ver também as operações lógicas. As operações lógicas são aquelas que vão resultar em true ou false. Então, se eu tenho aqui 5 menor que 4, 5 menor que 4 não é verdade. Então, o resultado dessa operação é false. 5 maior que 4, aí sim, true. Isso daqui é o operador de menor ou igual. Então, 5 menor ou igual a false? A 4? Não. Mas 5 é menor ou igual a 5? Sim. Certo? Porque é menor ou igual. 5 maior ou igual a 4? Sim. Então, super simples. O resultado disso daqui já vai ser o próprio valor true ou false. O operador de diferente, não sei se vocês estão enxergando bem, é exclamação igual. E o operador igual são dois iguais. Então, é aquilo que eu estava falando para vocês antes. Um igual só é o operador de atribuição. Lembrem lá do meme do Bob Esponja, que eu posso fazer y igual y mais 1. Se eu quiser comparar valores, eu tenho que colocar dois iguais. Então, isso aqui é o operador de comparação. Isso aqui é a comparação para quando eu quero ver se eles são iguais. Isso aqui é a comparação para quando eu quero ver se eles são diferentes. Então, não é aquele igual com risquinho. Isso aqui é exclamação igual. Oi. Essa exclamação significa não, né? Isso. Mas no caso do Python, para você fazer o operador, ele tem também um operador de não, e o operador de não é um not. Você escreve de fato not. O operador de negação no Python não é esse. Já vou mostrar para vocês. Ô, professora, pode voltar rapidinho ali no de maior ou igual, só para eu ver um negócio? Pode. É primeiro o maior e depois o igual. É na ordem que fala. As coisas no Python costumam ser bastante na ordem que você fala. Ah, que legal. Entendi. É porque eu ia falar que se você coloca igual maior, ele dá um sinal parecidíssimo não, né? Igual o sinal de implicância. Que então deve ele ser, vira uma com certeza seta. outro no Python. Qual é o sinal de implicância no Python, se tiver? Eu acho que não tem. Eu acho que não tem. Entendi. Então, professor, se fazer igual depois maior, vai ser a mesma coisa ou diferente? Não, não. Ó, se eu fizer, tipo, igual maior. Tá vendo? Ele olha isso daqui é o de atribuição, e aí ele fica confuso porque ele acha que você está tentando atribuir maior no 5 e ele não gosta. Entendi. Então, certo. Algumas coisinhas, então, importantes pra gente... mais tarde a gente vai falar, então, essa coisa de, tipo, uma coisa implica a outra, a gente consegue escrever, que nem a Ana tá falando, se uma coisa, então... Esse talvez seria o jeito de fazer implicação. Justo. Tá, então, prestem atenção uma coisa aqui. 5 igual a 5.0, embora esse seja um int e esse seja um float, esses dois valores são iguais. Mas note que 5.001 não é igual a 5. Então, ele sabe disso. E, em particular, aqui, se eu tenho o valor 5, ele é diferente da string 5. Então, no caso da string, por quê? Isso daqui é um caractere, e aí tem a tabela ASCII, que tem até, eu já tinha mostrado para vocês, mas a tabela ASCII é a tabela que mostra quais são os valores que para o computador cada um dos caracteres representa. Então, se eu vier aqui e procurar o caractere 5, ó, o caractere 5 tem esse valor decimal aqui, 53. Então, o caractere 5 não é a mesma coisa que o valor 5. Então, por isso que se eu comparar o valor 5 com o caractere 5, ele não é a mesma coisa. Mas, se eu quiser 5 e 5.0 os números, aí sim é a mesma coisa. O Python entende que é a mesma coisa. Então, como faz para retornar true ou false? No caso de quebrar o resultado dessas comparações. A operação em si vai retornar true ou false.
Então, se eu fizer aqui, A recebe 5 maior que 4, aí eu dou um print de A, ele está com true. É por isso que ele ficava confuso ali. Então, o resultado desse negócio aqui é, de fato, true. E aí, né, como a gente tem aqui esses códigos que representam os valores das variáveis, a gente consegue comparar strings. Então, se eu faço A maior que B, dá false, porque eu venho aqui... Cadê o A minúsculo? Acho que é 97. Cadê? A minúscula, aqui, 97. Então, A minúscula 97, B minúscula 98. Então, aqui o que eu estou querendo ver dele é 97 é maior que 98? Não. Isso ajuda a gente a ordenar as coisas em ordem alfabética, né? Então, a gente consegue fazer comparações aqui. Então, A menor que B, beleza? E lembrando que é case sensitive. Por quê? Porque o caractere A maiúsculo tá aqui, ó. Então, a gente tem o A minúsculo aqui em 97 e o A maiúsculo aqui é 65. Então, o A maiúsculo é menor do que o A minúsculo, porque 65 é menor que 97. Então, a gente tem aqui que primeiro a gente tem todas as letras maiúsculas e depois a gente tem todas as letras minúsculas. Então, uma letra maiúscula sempre vai ser menor do que a minúscula. Mesmo que se eu fizer Z maiúsculo menor que a minúscula, ele vai falar para mim que é true. Tá vendo? Eu tenho aqui Z menor do que A, true, porque Z maiúsculo é 90, A minúscula é 97. Oi, Rafael. Então, no caso, se a gente escrever sobrenome, por exemplo, que a gente sabe que tem que escrever com letra maiúscula, mesmo sobrenome com uma letra maiúscula e com uma minúscula, o maiúscula vai ser menor, né? Então, exatamente. Mas aí tem algumas funçõezinhas para vocês converterem. Se vocês precisarem de alguma coisa de comparação e eles quiserem que seja case insensitive, vai ter uma função que faz as coisas ficarem tudo ou lowercase ou uppercase. Mas não se preocupem com isso. Mas sim, exatamente, é essa a questão. Tipo, qualquer coisa, se eu escrever a mesma string com maiúsculo ou com minúsculo, os maiúsculos sempre vão ser menores. Cícero, tem uma função, agora eu não lembro em qual biblioteca do Python tá, mas que ela coloca as coisas em tudo maiúsculo, tudo minúsculo. E aí você faz isso com o valor e depois compara. Tá. E aí, isso tem mais algumas coisinhas interessantes, que nem, por exemplo, a gente tem aqui Araraquara e Araras. Ele vai comparando letra por letra. Então, A com A, R com R, ele vai chegar aqui no Arara, os dois vão ter Arara. E aí, aqui, o S e Q. Ele vai comparar Q é menor do que S? Sim, porque o Q vem menor do que S. Então, mesmo que esse daqui tenha mais letras, ele vai comparando letra a letra, e aí ele dá true. Então, a gente tem aqui Maria e Maria Clara. O que acontece aqui é que a gente vai ter um fim da string e aqui a gente vai ter um espaço. E aí, fim de string é menor do que espaço, então vai dar true. Aquele caso ali que o Rafael falou, Maria com M minúsculo, menor do que Maria com M maiúsculo. Então, não, porque as letras minúsculas sempre vêm depois do que as maiúsculas na tabela ASCII. Então, qualquer coisa com letra minúscula, ele vai comparando letra a letra. E aí, a hora que ele fizer o M minúsculo menor que M maiúsculo, ele vai dar false. Tem um comando para dizer qual é o número da letra ou é só olhando na tabela? Se eu tivesse que chutar... Não, ele não gosta quando faz... não, ele vai... ele não me deixa fazer isso aqui, então aí ele vai reclamar. Se fosse em C, tem. O C, ele sabe qual que é o número da tabela. Eu tenho que procurar, eu vou depois dar uma olhada, ver se tem algum jeito de descobrir. Até onde eu sei, não tem, mas talvez tenha. Seria legal se tivesse, né? Imagina, se não tiver para ir para um trabalhinho de uma iniciação. Não, uma iniciação não, né? Porque é bem avançado, né? Mas a parte de computação, desenvolver esse programa que retorna o número. No fundo, assim, não é muito complicado, porque a gente consegue fazer operações com as strings, e a gente sabe que o que é o A maiúsculo, que é o A maiúsculo é 65, e o A minúsculo é 97. Então, a gente consegue fazer, e a gente consegue, tipo, então, se a gente atribuir isso daqui, a gente depois consegue fazer a conta com os outros, sabe? Então... Sim, justo.
Tá, e aí por isso que a gente tem esse exemplinho aqui de Marvel maior que DC, porque M maiúsculo é maior do que D maiúsculo, então dá true. E aí, isso daí, para obter a ordem relativa de outros caracteres, consulte a tabela ASCII que tem aqui na Wikipedia. Então, mais exemplinhos. Então, lembrando que todas as strings a gente tem que ir comparando de caractere em caractere. E aí, se a gente, por exemplo, aqui, por que que AA espaço AA é maior do que AA? O caractere espaço é um caractere também. Ele está aqui na tabela ASCII. Cadê space? Aqui, olha, é o 32. Então, 32 é menor do que 97. Então, quando a gente tentar pegar e fizer espaço é menor do que A, sim. A quantidade de letras não altera nada. Você vai comparando sempre de letra em letra. O que pode acontecer é ter esse caso aqui, ó, que nem, por exemplo, Maria e Maria Clara. Então, aqui vai ter o fim da string, isso aqui vai dar menor. Eu acredito que isso aqui dá menor, porque isso aqui é o fim da string. Então... Será que o caractere não é o vazio? Então, o fim da string é o caractere vazio, até onde eu sei, pelo menos é assim no C. Eu imagino que no Python também deve ser alguma coisa tipo isso, que é esse zero, sabe? E aí, por isso que a string ser menor, ter menos caracteres faz ela ser menor. Mas se você tiver, que nesse caso aqui, a string é mais comprida do que essa, mas essa letra aqui é menor do que essa daqui, aí vai dar menor. É igual se você está comparando dois números, sabe? Se a centena do número é menor, não importa o que é a dezena. Porque já deu diferente. Você vai olhando da esquerda para a direita, por dígito a dígito, e aí se deu um diferente, então pronto, já é menor. Eu não preciso me preocupar com o que tem depois. Então, se eu venho aqui comparando 1 a 1, eu encontrei um Q, e o Q é menor do que o S, deu menor, não preciso me preocupar com o que tem o resto, porque eu já sei que ele é menor. Tá. E aí a gente tem aqui alguns operadores lógicos que permitem que a gente faça coisas um pouco mais sofisticadas com esses nossos valores. Então, por exemplo, se eu quiser verificar se um valor é verdadeiro e outro valor é verdadeiro, eu tenho esse operador AND, que é o elógico. O operador AND só vai retornar verdadeiro se eu tiver dois valores verdadeiros aqui. Porque se eu fizer verdadeiro e falso, dá falso. Falso e verdadeiro, dá falso. Falso e falso, falso. Então, ele é um operador que, sempre que tiver alguma coisa falsa, ele retorna falso. Só retorna verdadeiro se todo mundo for verdadeiro. E eu posso usar esse operador várias vezes. Eu posso fazer um valor de uma variável, AND de outra, AND de outra, e ele vai calcular tudo. Então, por exemplo, se a gente tem aqui 3 menor que 4, isso aqui é verdadeiro. AND, banana maior que abacaxi, B maior que A, isso aqui vai dar true também. Então, true e true, retorna true. Nesse caso aqui, a gente tem que o valor 4 é diferente da string 4. Então, uma dos valores aqui deu false, vai dar false esse operador. E a mesma coisa, isso daqui é o mesmo exemplo que tem aqui na outra, mas só mostrando aqui o que acontece quando um desses valores é falso. Então, o operador E lógico só dá verdadeiro quando todo mundo é verdadeiro. Por outro lado, a gente também tem o OU lógico, que faz uma coisa diferente. Ele é verdadeiro se um dos valores for verdadeiro. Então, ele só dá falso quando todo mundo é falso. Se tiver algum valor aqui, então, por exemplo, os dois são verdadeiro, ele dá verdadeiro. O primeiro é verdadeiro, ele dá verdadeiro. O segundo é verdadeiro, verdadeiro. Então, se todo mundo é falso, aí ele dá falso. Oi, Rafael. E aí, nesse caso, já envolve um pouco mais da lógica clássica, porque, por exemplo, se eu colocar duas proposições em que uma é falsa, mas eu coloco uma exclamação antes da falsa, né? Aí vai retornar verdadeiro. A diferença é que não é exclamação, é not, é escrever not, de fato. Ah, tá. Mas porque aquele, na hora que você passou o sinal de diferente, perguntaram se a exclamação era negação. E então não vai funcionar. Então, eu acho que a exclamação talvez seja outra coisa no Python, porque para você fazer o operador de inversão, que é o not, então, se, por exemplo, esse é o terceiro operador lógico, se você tem um not true, ele dá false. Not false, ele dá true.
Então, ele é o operador de inversão, de negação. Então, você de fato escreve not. O Python tem essa coisa assim que ele gosta de tentar ser o mais literal possível para você conseguir ler o que está escrito e fazer sentido. Então, ele gosta que você possa ler not true e isso na sua cabeça faz sentido que é false. Sim, mó legal, né? É bem intuitivo. Ele tenta ser intuitivo. Então, a gente tem... E aí a gente tem que a gente pode também pegar o operador not e aplicar ele para uma outra operação. Então, a gente tem... E a precedência dele é que ele aplica primeiro o not e depois o end. Então, o not vai ter precedência em cima do end. Então, por isso que isso aqui dá false. Ele vai fazer not true, vai dar false, 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 dá false. Se eu quiser inverter isso, tá? Se eu quiser inverter isso, então eu coloco aqui o parênteses, ele vai avaliar o que está entre parênteses antes, verdadeiro e falso, vai dar falso, inverte, dá verdadeiro. Isso, o not serve simplesmente para você inverter. Eu acho que talvez tenha alguns exemplos aqui. Ele pode... é útil em algumas situações. À medida que vocês forem encontrando coisas que a gente vai querer comparar, se você quiser inverter por algum motivo, então você simplesmente usa o not. Então, vejam aqui que a gente vai avaliar sempre... então, ele inverte tudo que está no qual ele está aplicado. Então, se, por exemplo, eu tenho aqui... Deixa eu ver se tem um exemplo com OR, que foi o que me perguntaram. Então, se eu tivesse aqui, vamos fazer. Eu tenho A é igual a 3, B é igual a 4. Aí, e C é igual a 5. Aí, eu tenho aqui A menor do que 3 ou B menor do que C. Opa. Peraí. A menor do que B ou B menor que C. Então, a gente tem que isso aqui. A menor do que B. 3 é menor do que 4? Sim. Então, isso aqui vai dar verdadeiro. B é menor do que C? 4 é menor que 5? Sim. Então, isso aqui vai dar verdadeiro. Então, essa expressão aqui, quando eu avaliar ela, verdadeira. Aí, agora eu quero pegar e inverter. Então, ele vai avaliar tudo que está entre parênteses, vai dar verdadeiro e vai inverter. Agora deu falso. Então, sim, ele inverte tudo no qual ele está aplicado. Oi, Rafael. Eu falava, eu no caso estou usando o idle, né? E aí eu tenho eu não lembro os nomes, mas enfim, eu tenho a parte que eu escrevo e aí eu vou dar um run model e vai mandar para outra, né? E aí nesse caso, se eu escrever só true and false, ele não vai me retornar direto a resposta, eu tenho que escrever um print. Então, por exemplo, se fosse o caso, eu posso atribuir uma variável para essa proposição? Pode, você pode guardar o valor. Então, se eu quiser pegar e colocar isso aqui, recebe isso daqui, aí sim, aí eu quero fazer um print de ESP. Ele guardou esse valor. Então, sim, ele vai avaliar tudo que está no lado direito e vai atribuir para a variável. Sim, pode escrever print de 4 menor a 5, igual estou dando um exemplo também. Ele sempre avalia as coisas que estão... Ele vai primeiro avaliar, ele vai vendo tudo que está do lado direito, vai avaliando e vai passando para as funções. Tá. E outra coisa, eu vi ali que você colocou parênteses quando você atribuiu, né, o valor. Daria certo sem parênteses, né? Porque o OR ele vai vir antes do igual ou isso vai dar um erro? Não, eu acredito que dá certo sim. Mas, não sei, me dá uma impressão ruim, me parece que eu vou esquecer alguma coisa, e sabe? Tem muita coisa que parece que vai acontecer alguma coisa e não vai colocar. Então, aí eu sempre coloco parênteses, mas é gosto pessoal, assim, olha, deu certo, ele atribui, porque ele avalia tudo que está do lado direito e depois faz a atribuição. Não, tá certo. Obrigado. Tá. Ok, então, ordem de precedência. Do mesmo jeito que a gente tem a ordem de precedência para os operadores matemáticos, né? A gente tem a ordem de precedência para os operadores lógicos. Então, primeiro not, depois and, depois or. Então, isso daí é aquela coisinha que a gente tem que decorar, porque... Então, a gente pode ver aqui, ó. Temos um set, e aí queremos imprimir. O A está com valor 7. Então, A maior do que 5, or A menor que 0, and A diferente de 7. O que ele vai fazer primeiro aqui? Vamos ver as nossas
precedências, not, não tem nenhum not, então ele vem para o end. Então vai fazer primeiro end. Então ele vai avaliar aqui essa expressão primeiro. A menor que 0, end A diferente de 7. A menor do que 0, 7 menor do que 0, false. Imediatamente ele já sabe que se tem alguma coisa falsa, então esse end vai dar false. Então ele não precisa nem olhar o A diferente de 7, porque ele já sabe que deu false. Então esse cara aqui vai dar false. Depois ele vai vir e vai avaliar A maior que 5 or false. 7 maior que 5, true. Então ele sabe que esse or vai dar true, deu true. Se eu quiser que ele avalie em uma ordem diferente, quero que ele faça o or antes do end, novamente mudar a precedência, uso parênteses. E aí ele vai agrupar diferente, tá vendo? Ó, quando ele estava com a precedência do end, ele agrupava primeiro esse comando aqui. Quando eu coloco parênteses, ele fica com precedência do nor, do or. Sim, fiz um teste, coloquei 2 nots e dá certo. De fato, você pode colocar quantos nots você quiser, eles vão invertendo um outro, e simplesmente vai inverter para frente, para trás, vai ficar invertendo. Essa coisa que eu falei, que ele já sabe se uma das partes da expressão der um valor, ele já sabe e nem avalia o resto, quer dizer que eles são operadores preguiçosos, como a gente chama, lazy operators. E eles chamam desse jeito porque eles não vão verificar tudo que tem lá. E isso é útil para algumas coisas. Então, vamos mostrar um exemplo aqui. Eu tenho as operações aqui. Eu tinha, então, um x recebe 3, y recebe 0, quer fazer print x dividido por y. Isso a gente já viu na aula passada, que não dá para fazer divisão por 0, ele dá um erro. Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer uma verificação. Se y diferente de 0, né, porque ele é lazy operator, então ele vai verificar primeiro essa coisa da esquerda. Y diferente de 0, isso daqui vai dar falso, porque y é igual a 0. Então, ele nem vai tentar fazer a divisão. E aí, eu consigo fazer esse comando. Vamos ver aqui, ó, ele rodando. Então, eu tenho aqui x está com 3 e y está com 0. X dividido por y deu problema porque eu tentei dividir por 0. No entanto, se eu fizer y diferente de 0. Opa. End x dividido por y, aí sim, ele não vai dar esse erro porque ele não vai tentar fazer a divisão. Ele só vai fazer a divisão se y dividido por 0 for verdadeiro. Então, a hora que eu tento rodar isso daqui, tá vendo? Deu falso, ele fez isso daqui deu falso e ele não rodou a divisão, não deu o erro. Mesma coisa aqui, por exemplo, eu posso usar isso para fazer um teste. Só vou imprimir... não, é um OR, né? Então, x maior que y, OR teste. Nesse caso aqui, eu não declarei a variável teste, tá vendo? Eu simplesmente, ó, se eu der um print de teste, eu nunca atribuí valor nenhum para teste, então o Python não sabe o que é teste. Mas eu defini aqui x e y. Então, se eu tentar fazer isso daqui, ele não vai nem tentar ver o que é a variável teste. Ele nem vai rodar isso daqui, porque x é maior que y. Ó. O x é 3, y é 0. Então, x maior que y é verdadeiro. Ele não vai avaliar essa segunda parte, porque o OR, quando qualquer coisa é verdadeiro nele, ele vai dar verdadeiro. Então, isso daqui dá verdadeiro, ele nem avalia essa segunda parte. O end, se alguma coisa for false, ele dá false. Então, se esse cara aqui der false, ele nem avalia a segunda parte. Então, é assim que funcionam os operadores preguiçosos. E aí, isso é útil para essas questões aqui. Então, o operador lógico AND precisa que apenas um dos valores seja falso para considerar falso. O operador OR precisa que apenas um dos valores seja verdadeiro para que ele seja verdadeiro. Então, aí a gente consegue usar isso para fazer algumas verificações e impedir que ele rode um comando que dá erro, fazendo essa verificação antes do comando. Tem a versão não preguiçosa também, que é um e-comercial e um pipe. Se eu usar esses caracteres, ao invés de usar o AND e o OR, ele vai, de fato, avaliar todas as partes da expressão.
eu acredito que vocês não vão precisar usar isso no escopo dessa disciplina. Vocês sempre podem usar AND e OR, vocês não precisam usar esses aqui. Então, só para dar um exemplo, se eu colocar aquele e comercial no lugar do AND, ele vai rodar todos os comandos e vai dar aquele erro. Se eu colocar o pipe no lugar do OR, ele vai rodar todos os comandos e vai dar o erro, porque ele não achou a variável aqui. Ok, então a gente conseguiu, vimos esse final aqui, vimos também bastante coisa. Acho que a gente chegou no final, sim. Nós chegamos no final do que estava planejado. E aí, na próxima aula, a gente vai poder ver mais alguns comandos. O que a gente pode fazer com esses comandos, com esses valores booleanos, que a gente tem alguns comandos condicionais, que dependendo do que é o valor, se é verdadeiro ou falso, a gente consegue fazer uma coisa ou não. Vocês não vão precisar ainda desses comandos condicionais nesse laboratório. Tudo que vocês vão precisar para o primeiro laboratório, a gente já viu. Que, se eu não me engano, são os operadores matemáticos, a função input e o print. Certo. Já são, então, 11h53. Essa tabela aqui está linkada lá no Classroom. Eu coloquei... Deixa eu ver, cadê o Classroom? Dá uma olhadinha lá. Vocês devem ter recebido ontem a notificação. Eu acho que está escrito... Não, ontem não, já faz uns dias que eu coloquei. É tipo, resumo comandos em Python. Tá aqui, resumo dos comandos Python. E aí tem o link lá. E aí tem tipos, variáveis, operadores, entrada e saída. Tudo que está naquela tabela está também aqui nesses slides, que também estão linkados lá. E aí nós já passamos por tudo que está aqui. Ok. Então, a gente encerrou por hoje. Se alguém tiver alguma dúvida e quiser ficar e me perguntar, fiquem à vontade. Mas para o pessoal que já quer ir almoçar também, bom almoço para vocês. Flavinha, aproveitando 5 Muito minutos. obrigada, professora. Então, tchau geral para todo mundo que vem indo. Bom almoço, beleza? E para quem quiser ficar, ouvir dúvidas, tirar dúvidas, vamos lá, então. Só aquela parte que pediram no início da aula também, que também é do meu interesse, das notas para o prompt do Windows. Sabe? Tá. Então, pelo menos o que tem essa funcionalidade aqui de modificar as variáveis de ambiente. Então, eu vim aqui e digitei, tipo, env, e aí ele tem essa coisa de variáveis de ambiente, que é esse link aqui, essa última coisa aqui, ele está em Advanced, do System Properties, variáveis de ambiente. Nessas variáveis de ambiente, tem uma variável que se chama caminho, que é esse path. E eu preciso colocar o meu Python nesse path. Deixa eu ver se o meu... tá vendo? Ó? O lugar onde o meu Python está instalado faz parte desse path. Por quê? Vamos... Eu venho aqui no... aliás, deixa eu... Não, vou deixar isso gravado, porque vai que alguém precisa. Então, eu venho... Program em Flávia, AppData... Que deve ter um jeito de eu copiar isso aqui. Pronto. Legal. Aí essa aqui é a pasta onde está instalado o meu Python. E a gente pode ver aqui que tem um executável. Esse executável aqui é o interpretador do Python. Para eu conseguir rodar o comando Python no terminal, eu preciso dizer para o Windows onde que está esse executável do Python. Então, por isso que eu preciso ter o caminho do Python aqui na variável path de ambiente. A partir do momento que eu coloquei esse valor aqui, quando eu venho no CMD, eu apertei janela R, abriu essa janelinha de run, digitei CMD, ele abriu o command prompt. Sim. Quando eu venho aqui, agora eu digito dei um tab, Python. E agora ele vai achar o Python para mim, porque ele sabe onde está aquele exe. Ele vai e procura naquela pasta lá que está na minha... ele procura em tudo que está nesse path, e ele vai ver que tem um Python.exe, e eu consigo agora rodar o Python.exe. Certo, tá.
Tá, entendi. Foi um pouco rápido, mas deu pra pegar o ritmo. Tá gravado, então, se você quiser assistir depois devagar as coisas que eu tô falando por onde eu tô passando, dá pra você assistir de novo. Uhum. E não tem problema colocar toda a pasta do Python mesmo, né? E aí tudo que tá lá... Não, o que coloca aqui são as pastas mesmo, não é só o executável, é o caminho da pasta. Tá bom, entendi. Qualquer coisa também eu vou na monitoria depois pra... Enfim, mas deu pra entender. A segunda coisa é que aí se você quer passar um arquivo para ele, né? O arquivo tem que estar na pasta onde você está aqui nesse momento. Então, eu vou vir aqui e fazer um CD desktop. Então, se eu quiser, então agora eu estou aqui no meu desktop. Por que ele não está rodando? Acho que ele está com alguma coisa aberta. Então, dir é o comando que lista para mim tudo que tem dentro da minha pasta desktop. Eu tenho uma pastinha que chama desktop e uma pastinha que chama MC102. Eu vou vir aqui no meu Notepad e vou criar um arquivo. Eita. Ctrl S, vou salvar aqui no meu desktop um hello.py. Legal. Então, agora quando eu venho aqui e dou dir, apareceu aqui o meu hello.py, ele está nessa pasta. Então, a hora que eu dou python hello.py, ele rodou, ele vai pegar esse arquivo hello.py, vai falar Python, execute para mim o hello.py. E ele vai executar o hello.py. Tá, entendi. E aí, por exemplo, se você quiser agora começar a rodar nesse programa, vindo do bloco de notas, você quer limpar, e você dá um Ctrl L? Eu acho que o Ctrl L não funciona nesse terminal aqui. O comando é CLS. Ah, tá. Tá, agora ficou mais claro, entendi. Mas, aí você dá esse comando. Isso é o comando do mesmo jeito que o dir é um comando aqui do command prompt, o CLS também é um comando do command prompt, não do Python. Entendi. Tá certo. Obrigado, agora viu? Eu consigo. Toda vez que eu modificar qualquer coisa aqui, modifiquei, salvei, mandei rodar, já tá ali a modificação. E aí sempre vai aparecer esse C, users, Flávia, bababá? Vai, isso daqui é ele me falando em que pasta eu tô. Tá. Do mesmo jeito que o Python aqui fica com esses 3 aqui, me dizendo, estou esperando um comando, o command prompt fica com isso aqui é o caminho da pasta onde você tá, porque ele te avisa onde você tá. Tá certo. Entendi. Muita coisa a aprender ainda. Beleza. Mas é muito legal, ainda mais ver você fazendo tão rápido. É bastante coisa, mas com a... Então, gente, desculpa, a gente tá apertado de tempo, é complicado, né? Mas como tá gravado, imagina. aí depois, se alguém precisa, vai passando mais devagarzinho. E com a prática também, vocês vão fazendo os laboratórios práticos, ajuda muito mais do que me ver fazendo. Não, imagina, tranquilo, deu pra entender. Tá certo. Beleza? Alguém tem mais alguma dúvida? Você tem mais alguma dúvida? Eu não. Tá. Mais alguém? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Também fiquem à vontade. Então, até quinta-feira para vocês e boa diversão no laboratório amanhã. Obrigado, viu? Tchau, até quinta. Ô, Flávia. Oi. Eu tenho feito um código de um programinha com uns amigos, que a gente tem feito para ir treinando os comandos assim, só que a gente é meio desorganizado, não ficou muito bonitinho. A gente poderia te mandar pelo e-mail, assim, para você só olhar como se tá muito ruinzinho, muito desorganizado, se tem Tá algum erro, assim? Beleza. Tá bom, pode, eu dou uma olhada. Obrigado, viu? Não vai me mandar um código de 1000 linhas, hein? Pelo amor de Deus. Não é grande. Porra, Tá é bom. quase, hein? Porra, Thiago, fala aí quantas linhas tem lá, o que você tinha mostrado. Deixa eu abrir o VS, peraí. Tem... Se vocês quiserem abrir ele agora, me mostrar ele agora, vocês que sabem também. Eu posso, que eu já dou o feedback aqui na hora pra vocês. Pode ser. Quer compartilhar É sua um tela? Eu vou monte interromper de aqui a if. gravação. Pode ser. No caso, os amigos é a gente.